Oi, gente, tudo bem aí? Como é que tá as coisas? Beleza? Ah, então tá bom. Ó, nós vamos dar continuidade então. A gente para de falar de propriedades periódicas agora e começa já a parte de ligações químicas com vocês, tá bom? Então, pra você se organizar aí, ó, mesmo esqueminha. Sempre o mesmo esquema eu vou fazendo para vocês se acostumando, tá bom? Com as minhas aulas aí. A química é 131, a apostila é a 2, tá? O módulo é o 12 agora, tá bom, galerinha? A página é a 382, tá bom? Então a gente começa a falar de ligações químicas para vocês, tá? Gente, quando se fala em ligação química, né? Para que um átomo se liga a outro átomo, né? A intenção de um átomo se ligar a outro átomo é adquirir estabilidade, né? Então a tendência é eles ficarem estáveis, né? Então o átomo vai se ligar, vai efetuar ligações para se estabilizar. Essas ligações elas podem acontecer de várias formas. Ela pode ser do tipo iônica, ela pode ser do tipo covalente, ela pode ser do tipo metálica, tá? Então é importante você perceber que nós vamos falar de ligações que acontecem entre átomos, tá? Então não são forças entre moléculas, intermoleculares, não. São forças que acontecem entre átomos, correto? Bom, interatômicas, portanto. Muito bem. Você fala, beleza, professor, como é que a gente trabalha isso, né? Então, quando se fala em ligação iônica, gente, né, o que é importantíssimo a gente lembrar? Primeiro, a primeira coisa que é importante você pensar, né, na ligação iônica é que a ligação iônica, como o próprio nome está falando, galera, ela ocorre entre íons, né? Ou seja, cátions e ânions, né? Então, o cátion, que é positivo, vai atrair o ânion, que é negativo, até porque cargas e sinais contrários se atraem, né? Essa atração eletrostática, que acontece entre cargas opostas, a gente vai caracterizar como sendo uma ligação iônica, tá? Bom, ocorre, galera, entre metal e ametal, ou entre metal e hidrogênio. Perceba uma coisa, gente. Para ser ligação iônica, tem que ter presença de metal, o que não vai acontecer na covalente, que é a próxima que a gente vai falar depois, tá? Então tem que ter metal. Então se tiver metal associado a um outro cara que não é um metal, tipo um ametal ou hidrogênio, a gente está diante de uma ligação iônica. Isso é uma forma fácil da gente reconhecer se o composto é iônico ou não. Então, quando que o composto vai ser iônico? Quando ele efetuar pelo menos uma ligação iônica, tá bom? Ou seja, ele tem que ter presença de metal. Por quê, Renner? Pelo seguinte, o metal, galera, ele gosta de perder elétrons, né? Ele é eletropositivo, então ele perde elétrons para alguém. Esse alguém que recebeu elétron, que geralmente é um ametal ou hidrogênio, no caso dos hidretos, vai ficar com carguinha negativa. Aí carguinha positiva vai atrair a negativa. E essa atração é a ligação iônica, tá? Então eu tenho que ter um metal para doar elétron, porque ele gosta de perder elétrons, né? Muito bem. Você fala, professor, beleza, quer dizer que acontece uma transferência de elétrons? Exatamente isso, gente, na ligação iônica. O metal perde elétrons, o ametal recebe e essas cargas diferentes se atraem. Então eu trago um desenho aqui para você. Então imagine que isso aqui é um metal, esse metal está perdendo elétrons para esse outro cara aqui que é um ametal, correto? Então isso aqui está tendo uma transferência. Quando acontece essa transferência, esse metal fica com uma carguinha positiva, olha só. E esse cara que recebeu o elétron, até porque elétron tem carga negativa, ele fica com uma carguinha negativa. Cargas e sinais contrários se atraem, rola uma atração eletrostática aqui, isso é fato. E aí você forma uma ligação iônica. Isso é a ligação iônica, essa atração entre os íons. Entendeu? Então tem que acontecer uma transferência. Um tem que perder elétrons, o outro tem que receber, né? E isso vai caracterizar a ligação iônica. Agora, olha que interessante, gente. Quanto maior facilidade esse cara aqui, ó, que é o metal, tiver de perder elétrons, e quanto maior facilidade esse outro cara tiver de receber elétrons, mais facilmente as cargas se formam e a ligação iônica é mais intensa. A gente costuma dizer o seguinte, que a diferença de eletronegatividade entre eles, quanto maior for essa diferença de eletronegatividade, né, maior é o caráter iônico da ligação, né, a intensidade do caráter iônico. Você fala, mas por quê, Renner? Porque o cara que é muito eletronegativo, ele quer receber muito elétron. O cara que é pouco eletronegativo, ele quer perder elétrons, não quer receber. Então, quando você tem elementos, isso acontece, por exemplo, entre um metal e um ametal. O ametal é muito eletronegativo. O metal é pouco eletronegativo, né? Então você note que tem uma diferença grande de eletronegatividade. Então quanto maior for essa diferença, a gente fala que maior é o caráter iônico, né, do composto, da ligação que está acontecendo ali. A gente vai mostrar isso nos exercícios para você, tá bom? Beleza? Show de bola. Então essa é a primeira parte aí. Bom, agora, como eu falei, um elemento se liga ao outro para ficar estável. E como é que os elementos ficam estáveis?
quando eles ficam com uma configuração eletrônica de um gás nobre. Você fala, Renner, mas por quê? Ué, porque o gás nobre, na verdade, gente, ele é um gás que já está estável, né? E ele tem 8 elétrons na última camada ou 2, que é o caso do hélio. Então, qualquer situação de um átomo que fizer uma ligação química e a partir dessa ligação ele ficar com 8 elétrons na última camada ou 2, ele está semelhante a um gás nobre. Ou seja, a gente fala que ele está estável. Por quê? Porque os gases nobres com essa configuração são estáveis. Tá? Então eu trago aqui para você, ó, olha só. Para um certo elemento químico adquirir estabilidade, ele tem que possuir 8 elétrons na camadinha de valência, ou 2 na primeira e única camada, se for o caso do hélio, né? Então qualquer elemento que ficar com 2, né? Por exemplo, o hidrogênio, H2, o hidrogênio fica estável com 2. Beleza, está estável. Qualquer outro elemento tem que ficar com 8, também vai estar estável, tá bom? Muito bem, então eu trago aqui só um esqueminha para você perceber. Ó. Nós temos aqui os gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, correto? E aqui ó, o hélio, 2 na última camada. Os outros gases nobres, todos eles têm 8 elétrons na última camada. Então qualquer elemento que ficar com uma configuração parecida com isso, a gente julga, a gente fala que ele está estável, correto? É isso que vai acontecer aqui, né? Na ligação iônica. Os elementos se estabilizarão quando eles formam a ligação iônica. Formarem a ligação iônica. Beleza, tudo bem, vamos lá então. Como é que funciona isso? Vamos pegar o sódio, um exemplo para você. Ó. O sódio tem número atômico 11, tá bom, galerinha? Ó, eu fiz a distribuição eletrônica dele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Tá. O que eu estou percebendo aqui? Eu estou percebendo que a camada 2 aqui ela tem 8 elétrons. Ó. E a última camada dele só tem 1. O que será que é melhor acontecer? Ele receber mais 7 aqui nessa camada e ficar com 8? Ou ele perder 1? Sempre um número menor é mais fácil de acontecer. Então é mais fácil ele perder 1. E ele é um metal, ele é eletropositivo, ele gosta de perder elétrons. O que ele vai fazer, gente? Ele vai perder realmente esse elétron. Quando o sódio perde o elétron, isso gera uma carguinha positiva nele. Então ele fica Na+, ou ele vira um cátion. Só que ele perdeu esse elétron para alguém, né? Por exemplo, o cloro, que é um ametal, ó, que é bastante eletronegativo. Correto? Olha como é que a diferença de eletronegatividade é grande. O sódio tem uma eletronegatividade muito baixa. Na verdade, ele é eletropositivo. E o cloro é uma eletronegatividade grande. Tá? Então, isso faz com que você tenha uma boa transferência de elétrons. Né? Tem um cara querendo perder, outro cara querendo receber elétron. Né? Então, você pega, por exemplo, eu fiz aqui a distribuição de 17. Eu estou percebendo aqui, meus amores, que nessa última camada nós temos o quê? Ó, 5, 6, 7 elétrons. Né? Se eu tenho 7, será que é melhor perder 7 e ficar com 8 aqui nessa segunda camada? Ou é melhor receber 1? Vai receber 1, que o sódio perdeu. Esse sódio perde um elétron para o cloro. Tá vendo? Aqui de 5, ó, vai para quanto? Vai para 6. Então fica 3p6, aí fica com 8 na última camada e fica estável, respeitando a teoria do octeto, portanto, né? Então como é que fica então o ânion? Cl-, porque ele ganhou um elétron. Se tivesse ganhado 2, Cl2-. Se tivesse ganhado 3, 3-, e assim por diante, né? Então o que a gente pode falar? Pode falar que vai rolar aqui uma atração, o que, gente? Eletrostática, né? Então esse Na+, junto com o Cl-, vai gerar o composto NaCl, porque o Na+ vai ser atraído pelo Cl-, tá bom? Tranquilo, né, gente? Muito facinho. Então o segredo é você fazer a distribuição eletrônica e verificar quantos elétrons o cara tem que ganhar ou perder para ele ficar com 8 na última camada e ficar estável, tá? Aí gera as carguinhas. Lembrando que a carguinha que gera aqui sempre a gente inverte. Por exemplo, aqui é 1+, joga 1 no Cl, aqui é 1-, joga 1 no Na. Aí forma NaCl, certinho? Beleza? Só que às vezes você fala, os compostos iônicos são formados só assim, tipo uma molécula? Não. Olha só, eles têm uma organização muito forte, muito rígida aqui, ó, que a gente chama de retículo cristalino. Olha só, gente, como é bem organizado, tá? Esses retículos cristalinos aqui, ó, por exemplo, acontecem, nesse exemplo que eu estou trabalhando com você, no sal de cozinha, correto? Então são cristais muito bem organizados, chamados de retículo cristalino. Então você tem lá vários sódios e vários cloros se atraindo mutuamente. Isso faz com que a gente perceba uma dificuldade de separar esses caras, esses átomos aqui. Se é difícil de separar, significa o quê? Que eu tenho que aquecer muito para derreter. Então, em geral, eu vou falar na sequência aqui para você que os compostos iônicos, gente, eles apresentam pontos de fusão e de ebulição bem altos, tá? A gente vai falar isso aí para você. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Eu pego lá, por exemplo, o alumínio. O alumínio, gente, tem número atômico 13, tá? Eu peguei, fiz a distribuição eletrônica de 13
E estou percebendo aqui que ele tem 8 aqui na camada 2. E na última camada ele tem 3. Será melhor ele receber 5 ou perder 3 para ficar com 8 na última camada? Sempre o menor ganha. Então ele perde esses 3 elétrons. Ele é um metal, ele gosta de perder. Os metais são eletropositivos, né? Muito bem. Aí ele vai virar o que, gente? Al3+. Esse Al3+ é o meu cátion. Esses 3 elétrons foram recebidos por alguém. Por exemplo, o oxigênio. Gente, o número atômico dele é 8, fiz a distribuição eletrônica e tal. Eu estou percebendo que ele tem 6 na última camada. Ó, a última camada é essa aqui, a 2. Ó, e tem 6, 4 mais 2. Bom, se ele tem 6, o que ele tem que fazer? Ele tem que receber 2 elétrons para completar 8. Então, realmente, quando ele recebe, ó, de 4 aqui vem para 6. Se ele recebeu 2, como é que fica a carguinha dele? Ó, 2 menos. Né? Você fala, professor, está com um problema aí, ué. Porque o alumínio está perdendo 3 e o oxigênio só ganhando 2. O que significa isso? Então, gente, é o seguinte. Sempre o número de elétrons perdidos tem que ser igual ao número de elétrons recebidos. E como é que a gente resolve isso para ter essa atração certinho? A gente faz assim, ó. A gente pega a carguinha e inverte, transforma ela em índice. Então, por exemplo, esse 3+ eu jogo aqui no oxigênio. Ó, esse 2- eu jogo aqui no alumínio. Eu faço a inversão, certo, gente? Por quê? Porque a hora que eu faço a inversão, eu monto o Al2O3. Cada alumínio não perde 3 elétrons? Então, 2 alumínios vão perder quantos? 6. Cada oxigênio não recebe 2 elétrons? Então, 3 oxigênios vão receber quanto? Os 6 que o alumínio perdeu. Entendeu? Então, sempre o número de elétrons perdidos tem que ser igual ao número de elétrons recebidos. Isso é uma coisa muito importante. Você fala, professor, você pode melhorar isso aí? Claro, eu trago uma imagem para você. Ó. Tá vendo? Esses 3 elétrons aqui, ó, 2 deles estão indo para um oxigênio, o outro desse alumínio está indo para o oxigênio do meio. Ó, esse elétron aqui está indo para esse oxigênio e os outros 2 para esse aqui, tá vendo? Então, eu estou perdendo aqui nos alumínios 6 elétrons, estou recebendo nos oxigênios também 6 elétrons. Você fala, mas eu vou ter que me preocupar com isso? Não, a hora que você for montar o composto, é só você inverter as carguinhas. A hora que você inverte o número da carguinha para montar aqui, ó, você já matou a pau, tá? Não tem segredo. Esse composto é iônico, tá? Presença de metal, esse é o grande segredo, tá bom, gente? Beleza? Show de bola! Agora, notação ou fórmula de Lewis. Existe uma representação que é a representação de Lewis que a gente utiliza aí. Como é que funciona? Então eu trago aqui, por exemplo, sódio, cloro. Um primeiro momento aqui, ó, os átomos estão neutros, certinho? Certo. Aí, no segundo momento aqui, nós temos aqui, ó, o sódio e o cloro também. E o sódio está transferindo um elétron para o cloro. Muito bem. Quando transfere, forma Na+, e o Cl-, forma os íons, do jeitinho que a gente aprendeu. Como é que eu faço essa representação do NaCl? Ó, eu coloco eles entre colchetes. No cátion que perdeu, aí eu represento aqui sempre os elétrons da última camada. Quanto que o sódio tem? Ó, o sódio tinha 1 na última camada, né, que ele perdeu esse 1 elétron. Aí eu não represento nada, só a carguinha positiva. Quanto que o cloro tinha? O cloro tinha 7. Ele ganhou mais 1, ficou com 8. Aí eu represento os 8 elétrons aqui. Pode ser bolinha, pode ser xzinho, sem problema, tá? E como ele ganhou 1, a carguinha é menos 1. Essa notação aqui, ó, entre colchetes do cátion e do ânion, sendo que no ânion a gente coloca os elétrons, os 8 elétrons sempre aqui ao redor dele, de parezinhos, a gente chama de notação ou fórmula de Lewis. Tá bom, galera? Beleza? Entre colchetes. É só colocar entre colchetes o cátion e o ânion, tá? Não tem segredo também. Beleza? Muito bem. Ó, agora as características dos compostos iônicos, importante, gente, isso aqui é bastante importante, isso aqui cai bastante. É a parte que mais cai, na verdade, ó. Em temperatura ambiente são sólidos, duros e quebradiços, tá? Ó, sólidos. Pensa no sal de cozinha. Sal de cozinha é um composto iônico super clássico, né? Então pensa nele, tá? Temperatura ambiente, sólido, correto? Duros e quebradiços, beleza. Possuem altas temperaturas de fusão e de ebulição. Lembra que eu te mostrei no retículo cristalino? Você tem vários cátions e vários ânions se atraindo mutuamente ali. Uma atração intensa, galera. E isso faz com que você tenha dificuldade de separar esses íons. Então tem que aquecer muito. Os compostos iônicos, as ligações iônicas são fortes. Os compostos iônicos têm altas temperaturas de fusão e ebulição. O sal de cozinha, por exemplo, está acima de 800 graus Celsius, só para você ter uma noção. Tá bom? Muito bem. Ó, conduzem corrente elétrica no estado fundido, ou seja, quando você derrete, ou no estado aquoso. Quando você derrete um composto iônico, pega o sal de cozinha, derrete ele, joga a temperatura acima de 800 graus. A hora que você derrete, você separa os íons.
os íons ficam livres, eles não ficam presos no retículo cristalino. Como eles ficam livres, eles conduzem a corrente elétrica. Uma coisa no estado aquoso. Quando você joga água, a água, o que ela faz? Ela fica ao redor do íon, a gente chama de solvatação isso. Dissocia e separa esses íons, tá? Libera esses íons, eles também ficam livres. Então, tanto fundido quanto em solução aquosa, os compostos iônicos vão conduzir corrente elétrica porque vão formar íons livres, tá bom, gente? Agora, você fala assim, sempre vai conduzir? Não, no estado sólido eles não conduzem. Se você pegar, por exemplo, sal de cozinha no estado sólido, tentar fazer uma condutividade elétrica, não vai ter. Por quê? Porque os íons estão presos nos retículos cristalinos. E para você ter condutividade elétrica, presta atenção nisso, gente, você tem que ter íons livres, tá? Então ele tem que estar derretido ou em solução aquosa. No sólido, ele não conduz. Ele quem, professor? Os compostos iônicos, que tem ligação iônica. Tá bom? Não esquece isso. Presença de metal. Beleza? Show de bola. Com isso, a gente pode começar a fazer exercício com você. Pega lá o primeiro, galera. Tá na tua apostila de aplicação. Ó, a página é 382. Apostila que você está seguindo aí. O cara diz o seguinte na Unesp. Ó. Analise o gráfico que mostra a variação de eletronegatividade em função do número atômico. Então, gente, ele dá aqui ó, a eletronegatividade. Você fala, mas ele escreveu Pauling, né? É que Pauling fez uma projeção de eletronegatividade para os elementos. Eu vou comentar isso com você depois, calma aí. Ó, e aqui os números atômicos, né? E a variação, tá? Então, por exemplo, aqui ó, o número atômico aqui do lítio vai subindo. Conforme o número atômico sobe, a eletronegatividade também sobe. Lembrando que a eletronegatividade é contrária ao raio, né, gente? Se o número atômico sobe no mesmo período, ó, significa que o raio simplesmente diminui, correto? Se o raio diminui, a eletronegatividade aumenta, porque é contrário ao raio. Vamos ver o que ele vai perguntar. Devem unir-se entre si por ligação iônica os elementos de números atômicos. Gente, para ter ligação iônica, nós temos que ter então diferença de eletronegatividade. Eu não posso pegar dois caras os dois com eletronegatividades próximas, porque vamos supor, eu pego o cloro e o iodo, que tem eletronegatividades próximas, o cloro e o flúor, por exemplo, né? O que acontece? Os dois querem receber elétrons. Aí não tem ligação iônica. Para ter ligação iônica, tem que ter um querendo perder e o outro receber. Para ter uma transferência, não é verdade? Então eu tenho que pegar o quê? Uma situação onde eu tenho uma diferença grande de eletronegatividade. Por exemplo, letrinha A, ele pega aqui, ó, número atômico 17, 35. Vamos lá no 17, vamos achar o 17, é o cloro, tá? Tá aqui, ó, 17. A eletronegatividade dele tá aqui, ó, por volta de 3, alguma coisa. Aí depois ele pega o 35. 35 é o bromo. Se você projetar aqui, ó, a eletronegatividade dele tá próxima de 3. É muito próxima a eletronegatividade. Então não vai formar composto iônico. Você entendeu? Então, para formar composto iônico, você tem que ter uma grande diferença de eletronegatividade. Olha a letra B, 69 e 70. Vamos pegar 69, tá? Ó, você tem uma eletronegatividade lá. E o 70? Super pertinho. Eletronegatividade muito próximas também. Não vai rolar, galera. Ó, letra C, 17 e 57. Ó, o 17, o número atômico 17. Deixa eu pegar aqui, ó. Projetei, 17 é o cloro, 3 e pouquinho. Tá. 57. Ó, 57 tá aqui próximo do Césio aqui, o Césio tá lá embaixo. Aí sim, ó como é que eu tenho agora uma diferença de eletronegatividade, ó. Eu tô com uma lá acima de 3 e agora eu tô uma próxima de 1, né? Aí sim. Então o que eu escrevo para você aqui, ó? A ligação iônica é formada entre elementos com uma diferença de eletronegatividade. Ô, gente, e outra coisa, quanto maior for essa diferença, maior é o caráter iônico do composto. Tudo bem? Tá? Olha lá, então a gente pode marcar a letra C tranquilo. Quer ver? Pega D, 15 e 16, ó, se você pegar o 15. Número atômico 15 tá aqui, ó. O 16, pertinho. A eletronegatividade, se você projetar no eixo Y lá, vai ser muito próxima, né? 12 e 20, 12. Ó, 12 tá aqui, ó. 12 tá aqui. E o 20 tá aqui, ó, muito próximo, praticamente igual às eletronegatividades. Não vai rolar, tá bom? Então isso é uma coisa muito importante. Grande diferença de eletronegatividade gera grande caráter iônico. Tá bom, galera? Isso intensifica a ligação iônica. Beleza? Show! Outro exercício. Ó, nos relógios mostrados a seguir as posições que são originalmente ocupadas por números foram substituídos por símbolos. Então eles colocaram símbolos aqui, ó, no relógio. As substâncias neutras formadas a partir da leitura das horas marcadas nos relógios 1, 2 e 3 são. Então vamos lá.
Vou montar as substâncias. Ó, como é que a gente faz? Do jeito que nós fizemos no exemplo lá, na parte teórica. Eu tenho aqui lítio e flúor. Ó, metal e ametal. Beleza. O lítio, número atômico 3, flúor, número atômico 9. Este exercício, galera, fornecia a tabela periódica para você olhar os números atômicos, tá? Certinho, lindos? Então vamos lá, ó. Então eu fiz a distribuição dos dois. Pá, beleza. O lítio tem 1 na última camada. O que ele faz? Perde 1 para ficar com um 2 na última camada. Aqui, ó, e ficar estável igual ao hélio. Correto? Beleza. Quando ele perde 1, ele vira lítio mais. Esse 1 é recebido pelo flúor, porque o flúor está com 7 na última camada, tá vendo? Ele recebe 1 elétron que o lítio perdeu. Ficou flúor menos. Então vai lá, como é 1 e 1, eu jogo um 1 aqui no flúor, jogo um 1 aqui no lítio, invertendo. Lembra que nós fizemos? A formulinha fica LiF, né, que é o fluoreto de lítio. Bom, no caso aqui, ó, do outro relógio, magnésio e oxigênio. Fiz a distribuição dos dois, olhei o número atômico na tabela periódica, fiz a distribuição. O magnésio na última camada tem 2, quer perder 2. O oxigênio na última camada tem 6, quer ganhar 2. Não é? Como o magnésio perde esses 2 aqui, ele fica em magnésio 2+. Como o oxigênio ganha esses 2 elétrons, que ele ganhando ele fica com 8 aqui na última camada, ó, tá vendo? Ele tem 6, ó. Ele fica 2 menos. Vamos inverter? Joguei o 2 aqui, joguei o 2 aqui. Você fala, ah, Renan, mas você não colocou os 2. É, eu cancelei. Eu simplifiquei. Posso fazer isso, tranquilo. Tá bom? Jogo 2. Ó, só voltando, ó. Joga esse 2 e cancela. No caso do outro relógio, berílio e flúor, tranquilo, mesmo esquema, ó. O berílio vai perder 2 e o flúor vai ganhar 1, para ficar com 8 na última camada. Se o berílio perde 2, ele fica com carguinha 2+. Se o flúor ganha 1, ele fica com carguinha -1. Vamos inverter? Jogou o 2 aqui, o flúor joga 1 nele. Então a formulinha fica BeF2. Tá bom? Esse jeitinho aqui, gente, cai bastante de ligação iônica, tá? Então ele pede as formulinhas, ó, LiF, MgO, BeF2. Tranquilamente a gente marca a letrinha C. Tá bom? Tá entendendo, galera? Tranquilo, né? Ligação iônica não tem segredo, não. Viu? Pode ficar tranquilo que vocês vão mandar bem na tarefa. Ó, exercício 3. Se analisar o caráter iônico entre dois átomos diferentes, formadores de uma ligação, é necessário verificar a eletronegatividade, lembra? A tal alternativa que apresenta o composto químico com caráter iônico mais acentuado. Vamos lá. Caráter iônico mais acentuado, galera, é sinônimo de maior diferença de eletronegatividade. Correto? Importante lembrar isso. Então, coloca, quanto maior for a diferença de eletronegatividade, maior será o caráter iônico do composto, tá? A eletronegatividade cresce no sentido dos não metais, exceto os gases nobres. O flúor é o elemento mais eletronegativo, o frâncio é o menos eletronegativo. Mas eu trago para você aqui aquela tal aquelas eletronegatividades de Pauling. Pauling, o que ele fez? Ele determinou a eletronegatividade com valores que variam de 0,8 a 4. Então, se você pegar aqui, por exemplo, o flúor, ó, é o elemento mais eletronegativo que a gente tem. O frâncio, ó, que é 0,8, é a menor eletronegatividade que tem. Então, eu teria que pegar, por exemplo, você marcaria a letra A, ó, flúor, para ser ligação composto iônico? Não. Você tem que ter um cara muito eletronegativo e um cara nada quase eletronegativo. O HI, tá, KF, ó, é diferente. Aqui são todos diferentes. Mas onde que vai ser mais diferente possível? O flúor é o mais eletronegativo de todos. Ó, o potássio, onde ele está? 0,9. Olha que diferença de eletronegatividade, 0,9 para 4. Tá certo? Então essa é a resposta. Você fala, ah, mas e o KI? Ó, vamos ver, ué. O K é 0,9, não é? O I, vamos achar o I aqui, ó. O I é 2,5. Então é de 0,9 para 2,5. A diferença não é tão grande quanto de 0,9 para 4. Entendeu, gente? Tá, então é isso que você tem que observar. Maior diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes, maior é o caráter iônico do composto. Tá bom? Eu quero fazer esse proposto aqui com você, ó. A figura seguinte refere-se à estrutura de um sólido formado por substância. Então isso aqui é um deslizamento que acontece no cristal, no retículo cristalino. Pode acontecer isso numa boa, tá? No retículo cristalino. Em relação ao sólido e às suas unidades constituintes, é correto o que se afirma aí. As ligações químicas que estabelecem entre as unidades constituintes são iônicas. Realmente, são retículos cristalinos. E quando você tem retículo cristalino, é uma atração entre cátions e ânions, né? E aí, então, gente, eu posso dizer que já é a resposta. Ele fala que as unidades constituintes da estrutura são moléculas. Não, não são moléculas. Ó, retículo cristalino, cristais não são moléculas. Moléculas são aquelas que fazem ligação covalente, a próxima que a gente vai ver, tá?
Deslizes na rede cristalina originam debilidades na resistência devido a atrações interatômicas. Não tem debilidade em resistência. Aqui, ó, desloca, você vai ter uma outra atração de outro retículo aqui, outro aqui, tá? Sem problema. As unidades constituintes dispõem-se de um arranjo desordenado chamado sólido amorfo. Ó, sólido amorfo realmente é um arranjo desordenado de átomos, tá? Que é o contrário do retículo cristalino, porque o retículo cristalino ele é muito organizado. O sólido amorfo não. Uma estrutura atômica desordenada, tá? Totalmente contrária à do retículo cristalino. Isso acontece no vidro, nos plásticos, em alguns polímeros, tá bom? Realmente é desordenado. Mas ele fala que as unidades constituintes dispõem de um arranjo desordenado? Não, extremamente ordenado, extremamente organizado. Olha só, galera, tá? Então realmente a respostinha é a letra A, tá bom? Beleza? Olha só o 234, está na página 137. Considera um composto iônico do tipo MX, em que M é um metal alcalino e X é um halogênio. Com relação a classe de compostos, na alternativa correta. São espécies não eletrolíticas, ou seja, a classe dos compostos iônicos. Gente, o que é ser espécie eletrolítica? Que conduz corrente elétrica. Tá? Os compostos iônicos conduzem, desde que fundidos ou em solução aquosa, conduzem. Tá? Então são eletrolíticos. Em água, conduzem. Então se conduzem em água, são eletrolíticos. Tá? Falou que não, então não está errada. São bons condutores de corrente elétrica no estado sólido? Não conduzem. Tá? No estado sólido não conduzem. Apresentam-se no estado gasoso na temperatura ambiente. Lembra que nós falamos na aula teórica? Não. Os compostos iônicos se apresentam no estado sólido à temperatura ambiente. A ligação iônica será mais forte quanto menor for o raio do haleto, né, que é o ametal. Se o raio dele é menor, isso significa que o cátion vai encostar mais nele. Se vai encostar mais, as cargas ficam mais próximas, a intensidade da atração é maior. Então a gente pode falar aqui, eu tenho uma ligação iônica mais forte, tá? Do jeito que ele falou aqui. Perfeito, gente, verdadeira dele. São formados principalmente entre elementos com eletronegatividades próximas. Não acabamos de discutir isso. Eletronegatividades distantes, tá? Quanto mais diferença de eletronegatividade a gente tiver, maior é o caráter iônico do composto, tá bom? Ao 240, na página 138, ele fala de um elemento químico que tem essa massa atômica aqui, o número atômico 19. Acerca desse elemento, considera as afirmativas, né? Ó, 19 eu já fiz a distribuição eletrônica dele, ó. Terminou aqui, galera, em 4s1. Ó, já estou percebendo que ele tem um elétron na última camada. O que esse cara é, galera? Família 1A, né? Assim que a gente vê, né? Então ele é um metal alcalino. A substância pura desse elemento apresenta-se na forma de um metal em condições normais, né? Verdade. Um metal alcalino, né? Isso é um metal em condições normais. Então isso está verdadeiro. O íon mais estável desse elemento tem carguinha 2+. Espera um pouquinho, gente. Olha só. Ele tem um elétron na última camada, não é? Se ele perder esse elétron, a última camada passa a terceira e fica com 8, fica estável. Então, na verdade, ele perde 1 e não 2. Né? Nesse caso aqui. Se ele perde 1, a carguinha é 1+ e não 2+. Gente, essa está falsa. Ó, 3, ó. Esse elemento formará compostos iônicos com elementos do grupo 17. Verdade, porque 17 é o grupo dos halogênios. Ele é o metal e halogênio. Halogênio é muito eletronegativo. Metal é quase nada eletronegativo. Realmente vai formar composto iônico. Aí tá certo? Ó, a substância pura desse elemento deve ser inerte, não reage com a água. Aqui o cara apelou um pouquinho. Vocês vão ter isso ainda mais pra frente, tá? Nós vamos discutir isso ainda, mas os metais alcalinos, eles reagem com água sim, gente. Formando base e liberando gás e hidrogênio, tá bom? Então isso aqui é um conhecimentozinho que a gente ainda vai discutir pra frente, tá? Então, ó, as corretas são 1 e 3, a gente marca tranquilamente a letrinha D, tá bom? E agora eu queria mostrar para vocês a tarefinha, tá? É o módulo 12 esse, a página é 136, faz com bastante carinho esse exercício para mim, certo? Manda ver na sua casa aí, se Deus quiser vai dar tudo certo, a gente vai vencer, tá? Módulo a módulo, igual formiguinha, trabalho de formiguinha, tá bom, galera? Um prazer de novo, uma honra poder discutir ligação iônica com vocês aí, espero que vocês tenham gostado. E agora aguardem o módulo 13, a próxima aula. E vamos caminhando, como se fosse aula presencial mesmo. Um grande beijo para vocês. Tchau, gente!